A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje vai relembrar o tema Ensinamentos, abordado por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E a primeira questão, feita a ambos, foi por que Jesus disse que da necessidade do escândalo, mas ai daquele por quem viesse o escândalo. Ao que responderam Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Disseram que, num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento de mestre ajuntam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. E a pergunta seguinte foi a seguinte: as palavras de João, a luz brilha nas trevas e as trevas não o compreenderam, tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Ao que respondeu Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. E em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Responde Emmanuel: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. A outra questão foi se a transfiguração do Senhor foi também um símbolo para a humanidade, ao que responderam Emmanuel e Chico Xavier. Todas as expressões do evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germens dormitam no coração. E também foi perguntado a Emmanuel qual o sentido da afirmativa do texto bíblico acerca de Jesus, o seguinte: não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo. Responde Emmanuel: para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo,
a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. A outra pergunta foi como interpretar a afirmativa de João. 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Ao que responde Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua perfeita personificação, e a legião dos espíritos redimidos e santificados, que cooperaram com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. E também foi perguntado como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito. E diz Emmanuel: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por esta razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. E qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a este ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, afirma Emmanuel, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. E por que razão Jesus, ao lavar o pé dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. E ainda foi perguntado se, aceitando Jesus o auxílio de Simão, o sirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas. Ao que Emmanuel diz que essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. E sobre a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Outra questão feita a Emmanuel e a Chico Xavier foi a seguinte: poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? Respondeu Emmanuel: a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.